Fala galera, Consórcio Pro na área, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou muito feliz porque acho que talvez eu estou conversando com uma das pessoas que tem mais tempo de consórcio aqui comigo, tem 20 anos de consórcio, é especialista no mercado imobiliário, eu gosto muito de falar sobre o mercado imobiliário, casado com a Rafaela, pai da Sara e da Alice, dois nomes muito fortes. Muito prazer, meu amigo Valdir Gaioso. Bom, prazer estar aqui. Meu irmão, se apresenta para o pessoal, apesar de muita gente conhecer, mas vamos bater um papo super suave, ganhar dinheiro e ser feliz. É isso aí, muito bom. Não, na verdade é uma alegria estar aqui hoje. A gente sempre se segue ali na internet, né? Não tem essa oportunidade de conhecer, e hoje, estando aqui em Curitiba, eu tive a oportunidade de vir te conhecer e já gravar o podcast, então para mim é uma alegria. Obrigado. Como você falou, eu sou Valdir Gaioso, eu tenho 20 anos já no mercado de consórcio. Costumo dizer que eu sou apaixonado por esse mercado. Esse mercado, assim, ele mudou a minha história, né? A partir de uma realidade, talvez a gente fale um pouquinho aqui, né? E eu sou o pai, né? Como eu falei, da Sara e da Alice. Tá lendo aqui, vocês viram, né? É isso. É isso aí. Você tem 20 anos de consórcio, você é aqui do Paraná, de onde que você é? Eu sou de São Paulo, interior de São Paulo, sou de São José dos Campos. São José dos Campos. A gente costuma falar que Curitiba é a capital do consórcio, né? Tem duas grandes, a gente brinca na internet, o pessoal que é de fora briga com a gente, fala, você tá louco, São Paulo é gigante, Rio de Janeiro tá explodindo e etc. Mas porque tem duas administradoras muito fortes aqui, cada uma dentro de uma realidade, mas duas administradoras que a concorrência é ferrenha aqui em Curitiba, né? Eu imagino. Na verdade, eu sei porque eu ouço falar dessa concorrência, mas olha que interessante, toda a minha história foi feita em São Paulo, então eu nunca atuei aqui para o sul. Nunca atuei para o sul. Hoje eu atuo com uma administradora aqui de Curitiba, uma dessas, né? Mas até conhecê-la, eu não tinha essa noção, né? Do tamanho, da estrutura, e não tinha noção também da realidade do sul, né? A realidade hoje do paulista, do carioca, quando você fala de consórcio, é uma realidade totalmente diferente. Então eu tive a oportunidade de já vir para cá e atender algumas pessoas, e quando você fala do sistema de consórcio, né, de você usar o consórcio como uma ferramenta de investimento, é muito diferente a recepção do cliente em relação ao paulista, né? Mas eu não tinha muita noção do que era... O cara do sul, você diz, o cara aqui em Curitiba... Isso, o cliente recebe... do sul. O cliente do sul. Educação, você acredita que você... Olhando como uma mentalidade de fora, eu fiquei curioso. Uma educação que a gente implementou, será dentro do Então, olha que interessante. Quando você está em São Paulo, né? Tanto no interior de São Paulo ou na grande São Paulo, você ouve muita coisa negativa do sistema de consórcio. Boa. Muito, muito assim. Você vai no cliente, já fui enganado, não quero saber e tal. Porque, de fato, lá a gente tem muitas administradoras atuando num único mercado. Aqui eu acredito que está mais polarizado em algumas marcas, mas lá você tem marcas assim que você aparece e some marcas o tempo todo. Nem vê. E aí, o que acontece? Quando eu vim para o Sul algumas vezes... teve até um fato interessante, estava no Uber, e aí um amigo meu do lado falou assim, fulano, né, não lembro o nome do cara do Uber, falou, você já pensou em investir? Ele falou, cara, não só pensei, como eu invisto. Poxa, você investe em quê? Eu invisto em consórcio. Eu falei, não, nossa, peraí, você tá brincando, você investe em consórcio? Sim, eu invisto em consórcio. Aí perguntou com a Mark, começamos a bater um papo, e aí a gente começou, nas vezes que a gente vinha para Curitiba, sempre perguntar se as pessoas conheciam, e a recepção que as pessoas traziam eram sempre diferentes. Quando positivas. A recepção aqui é bem positiva em relação ao mercado de São Paulo, né? Não sei mas eu acho que a cultura do Sul já traz essa cultura um pouquinho mais do investimento, um pouquinho mais dessa poupança forçada, da educação financeira. Diferente um pouquinho do que a gente acompanha em São Paulo. É muito louco que o nosso negócio aqui dentro hoje, dos meus sócios e tal, a gente atende o mundo inteiro. Japão, Austrália, Portugal, França, Alemanha. Agora eu tenho um cliente que comprou várias cartas. Dublin, na Irlanda, Estados Unidos, Canadá, tem um monte. E eu consegui um cliente que é o Carlos Neto. Vou mandar um abraço para o Carlos Neto. Ele é um baita de um cara do digital, corretor de imóveis alto padrão de Belém do Pará. E eu conversei com ele por 30 minutos e ele já entendeu o consórcio. E esses dias ele me ligou e falou, cara, você me desmistificou o consórcio em 30 minutos, o que não fizeram comigo em 30 anos. Muito louco isso, um cara lá do norte do Brasil, e a gente vem com essa força. Não eu, necessariamente, mas nós, né? Profissionais qualificados, especialistas, como a gente colocou aqui, no mercado. Quando a gente fala especialista no mercado, não é porque você tem 20 anos, é porque você
parece clichê, impactou muitas pessoas. Perfeito. Vamos para o papo de adultos, tira as crianças da sala. Quantas pessoas você acredita que você já, porra, esse cara eu já mudei a vida? Cara, você sabe que assim, ó, esses dias eu tava fazendo essa análise. Gostou porque... da pegada, né? Não, gostei. Não, sabe que esse dia eu tava tentando buscar uma análise. Linkar, Assim, nesses 20 anos, porque eu tive uma pequena história como vendedor ali, de fato, né? Aquele vendedor de fato de trabalhar só com vendas. Então eu fiquei de 2002, que eu entrei no consórcio em 2002, e fui até 2005 como vendedor. Vendedor, né? batendo mal. Só que eu fiquei em 2002, aí depois eu fiquei 1 ano e meio fora, porque eu fui pro seminário, ia ser franciscana, aí depois voltei que e legal. fui trabalhar de novo com consórcio. Na verdade, eu voltei e falei, cara, só sei vender esse negócio, eu vou voltar pro consórcio. E eu sei que dá muito dinheiro. Aí voltei pro consórcio, fiquei até 2005. Agora, de 2005 até agora, só como gestor de vendas. 17 anos. 17 anos, 2015 é isso? já 17 anos. 17 anos só como gestor de vendas. Em algumas vezes eu tive que parar e ter que ir para venda, sim. Mas a grande maioria das vezes foi trabalhando como gestor de venda, montando equipe. Na gestão. Então eu trabalhei ali numa primeira administradora de São Paulo de 2005 até praticamente 2013. 8 anos. 8 anos. Depois de 2013 eu saí, fui para uma outra administradora e aí ficamos 1 ano e meio ali. Aí foi quando eu encontrei essa marca do Sul, aí eu falei, não, agora tá a hora de eu montar meu próprio negócio. Aí saí e fui montar meu próprio negócio. Mas desde lá também, só trabalhando com equipe de venda. Antes de eu entrar nessa parte tanto do Franciscano. tanto essa parte do franciscano quanto a parte do... Aqui pode falar o Não, nome de tranquilo. administrador, aqui você está em casa, direto, eu falo com o pessoal da Demilar. O Guilherme Vieira estava aqui na semana passada, né, Jonan? Guilherme Vieira estava aqui, gestor aqui da Demicon VV, Alcimar já esteve aqui. Pega aqui, a gente quer evoluir o segmento. Legal. O que você acha que como gestor de quase 20 anos, vamos tocar 20 anos como gestor de consórcio, o que o cara tem que ter, além de, porra, esses clichês que todo mundo fala, força de vontade, prospecção ativa, o que você vê que o cara tem o brilho no olho, você fala, porra, esse cara ele pode dar certo dentro do consórcio. Porque a maioria não vai dar certo, vamos e venhamos, né? Então, essa pergunta é uma pergunta interessante. Porque nesses 17, 20 anos aí trabalhando com consórcio, cara, imagina a quantidade de pessoas que passaram. É né? por isso que eu vi o expertise. Não, então, assim, a gente contratou já muita gente, né? Mas eu sempre tive sei lá, um sexto sentido, sabe? De você olhar. E eu sempre gostei de acreditar demais nas pessoas. Top. Né? Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião e aí um diretor falou assim, então, a gente tem que contratar a pessoa que tem não sei o quê. Blá, blá. Aí eu fiquei pensando e depois eu fiz um comentário com um amigo meu. Eu falei, cara, se eu fosse pensar nisso, eu não estaria aqui. Aí eu comecei a olhar para o lado. Tudo para dar errado. Eu comecei a olhar para lá e falei, mas esse cara aqui não tem isso aí que ele está querendo? Esse aqui também não tem. Então, o que eu sempre olhei nas pessoas? Aonde que ela queria chegar? Qual que era a vontade que estava dentro dela? Então, quando eu conversava com o vendedor na hora da contratação, eu queria saber qual era o sentimento dele. Ele estava querendo o que da vida? Porque às vezes a pessoa é muito boa. Você fala, cara, esse vendedor, mas ele é um cara que ele... Cara, na teoria, ele vai a prática chegar até é outra, aqui e ele vai... Na primeira dificuldade ele vai desistir. Então eu sempre dei oportunidade para pessoas que não tinham assim nenhum tipo de oportunidade. Eu sempre gostei disso. Eu gostava de pegar aquela pessoa que eu sabia que em qualquer outro lugar ninguém daria oportunidade. Eu gosto desse assunto porque era isso que eu queria ouvir. Porque eu falo, não, mas pô, tem o cara que ele tem a constância, o outro cara, pô, ele lê 10 livros por... A gente está falando aqui da vida real, do que a gente vive e na prática a teoria é outra. Então, o cara, você molda o cara no seu dia a dia, né? Na vida real é outra coisa. Porque esse negócio de, eu preciso contratar o cara que tem MBA, que sabe fazer... Cara, não tem. É engraçado. Eu tive uma vendedora que depois promovi ela a supervisora, gerente. Hoje ela é diretora de uma das maiores empresas de consórcio, que vende consórcio hoje. E a Poli, cara, ela tinha um diferencial. Quando eu contratei ela... Foi nesse sentido. Ela era professora de escola infantil. E aí, começando a bater um papo com ela, e eu fiz essa primeira entrevista com ela, e ela, eu quero ganhar dinheiro, eu quero mudar de vida. Eu sentia nela aquela... Ela estava indignada. Napoleão Hill, tipo, a força lá dentro. Ela falou, cara, eu quero mais, eu sinto que eu posso mais do que só ficar aqui. Assim, eu não quero ficar igual todo mundo da minha família, ficar naquela lenga-lenga e tal. Não, eu quero mais. E aí eu dei oportunidade.
Cara, eu vi essa menina assim, depois de alguns anos de consórcio, você, faz uma conta aqui do NCC. Ela não sabia fazer muito bem a conta do NCC, mas vendia muito. Uma máquina. Aí você fala, Valdir, então o cara não precisa saber? Não. Hoje, cada dia que passa, o cliente está mais exigente, você precisa saber mais. Mais especialista. Mas quando você tem um vendedor, que mesmo que ele não detenha tanto conhecimento, produto, conta, calculadora, parte financeira, mas ele tem força de vontade, ele está a fim de sair daquela média, daquele normal, Mais ou menos. do mais ou menos, ele vai se sobressair. Então, tiveram N casos, né? Não só ela, mas outras pessoas foram passando. Eu tive um outro cara que a gente trouxe de Minas, mas eu liguei para ele e falei, cara, o que você tá fazendo? Ele falou, cara, acabei de sair para vereador aqui, quebrei, não tenho dinheiro. Eu falei, vem para cá, vou pagar seu aluguel, vem trabalhar comigo. E hoje ele é dono de uma corretora de seguros e tá assim... Voando, né? Um cara que rapidamente, na época lá, a gente brincava, ele comprou um Vecta GT Zero. Então assim, rapidamente o cara ganhou dinheiro, mudou de vida. Mas você conversava com o Jussa, que é o Juscelino, e você sentia que dentro dele tinha uma força de vontade, falava, eu não quero mais. Ele ia ganhar de todo mundo. Eu queria ganhar, ele queria trabalhar. Então é aquele cara que ele chegava, ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Então, e como é que eu sempre olhei para isso? Porque eu olhava para aquilo que eu tinha dentro de mim. Eu lembro quando eu cheguei do seminário, em 2004, que eu saí em 2003, finalzinho de 2004, voltei para o consórcio. E voltei quebrado, porque eu fui ser franciscano, e quem acompanha e sabe como é que é a vida de franciscano, então quando você vai, você vende tudo que você tem. Vira Jesus, tipo... Na verdade, quando você chega lá, na instituição que eu fui, você tem uma rouparia. Então você chega lá, escolhe. As roupas íntimas você tem, mas me dá uma camiseta P, me dá um short e acabou, amigo. Vou viver minha vida. Você não tem mais nada. No outro dia você coloca lá e não tem mais nada. E aí quando eu voltei para São José, cara, minha mãe morava numa casinha que era, sei lá, tamanho dessa salinha que a gente tá gravando, até um pouquinho menor. Pagava R$50 de locação. Nossa, ela não tinha muita condição, né? Minha mãe é super simples. E aí eu voltei. E aí um amigo meu, não, vem trabalhar comigo. Putz, servente pedreiro. Nada contra, assim, respeito muito, mas eu fui trabalhar e eu ficava pensando, falei, cara, eu já tinha experimentado um pouquinho, né, 1 ano e meio, quase 2 ali no consórcio, já tinha experimentado um pouquinho de trabalhar e vender e ganhar dinheiro. E eu falei, não, cara, eu preciso voltar para esse negócio. E aí eu fui atrás desse meu antigo gerente, acabou que a gente se trombou, voltei a trabalhar com ele. E aí o que eu fazia? O escritório abria 8h20. E aí eu tinha opção, ou eu pegava o ônibus às 6 e chegava às 7 e pouquinho, ou eu pegava das 7 e chegava quase às 9 e ia chegar atrasado todo dia. Eu falei, não, eu vou chegar 1 hora antes. Falei, fulano, me dá uma chave, porque eu vou chegar antes. E aí eu chegava, passava um café e já começava a trabalhar. Então quando os vendedores chegavam 8h20, 8h30 que estava abrindo o escritório, eu já tinha 1 hora de trabalho. Porque foi interessante, nessa época, em 2004 para 2005, eu tinha saído de um modelo de trabalho na Remasa, que era a administradora que eu trabalhava, que era PAP, só PAP. Era proibido usar telefone para fazer telemarketing, era proibido. As coisas antiquadas. Mas naquela época, não tinha muito. Se você for olhar naquela época, em 2004, 2003... Nem internet não existia, será que existia? Não, a gente não tinha muito acesso a isso. Já havia, mas você não tinha tanto acesso. Mas telefone, por exemplo, quem que ligaria para um celular? Ninguém ligava. 2002, 2001. Da comissão era R$2,50, R$3, 1 minuto. 1 minuto. Então você não tinha como. Então era telefone. Até para fazer prospecção, quando você entregava panfleto, você colocava telefone fixo. Porque ninguém ligaria no celular. E aí, então, quando eu fui para esse escritório, eles estavam trabalhando no Porto Seguro e eles estavam somente telemarketing. Aí eu cheguei, mas como é que vocês estão trabalhando? Não, cara, agora você fica sentadinho aqui e você vai ligar para Embraer, GM ou Johnson. Tá aqui os ramais. Taca o pau. Eu falei, cara, interessante esse negócio. Não tem mais que ir pra rua, fazer 50 visitas, tomar toco, sol, chuva, andar feito um louco. Não, senta aqui agora, você vai fazer. E aí eu comecei a desenvolver. Então, quando a galera chegava às 8h20, eu já tinha 1 hora que eu já estava prospectando no telefone e 1 hora focado no telefone. Geralmente você ligava para ramal, né? Então, 3927 1001 e um atrás do outro. Então, assim, já dava para eu sair na frente muito. Nossa. E aí o pessoal parava 5 horas. E eu lembro que 5 horas a galera ia embora. Alguns já estavam num momento legal, já estavam vendendo naquela época 600, 700 mil. Então já tinha uma produção alta, não era uma produção... Hoje o pessoal fala bem de vender 500, 600 mil. Naquela época de 2003, 2004, a gente já vendia 500, 600 mil e já era uma produção legal. Às vezes, para você ser campeão, você tinha que bater 1 milhão. E imagina lá. A renda, né? Tipo, porque, né?
inflação de 20 anos, de 15 anos atrás. Não, já era outra realidade. Outra realidade. E aí o pessoal ia embora às 5 horas, o que eu fazia? Eu ficava até às 11. Até Que eu pegava o último ônibus que passava em frente ao escritório para ir embora para casa. Fazendo isso? Quanto tempo, né? Olha, eu fiquei assim, fiquei do final, metade de 2004 até o final de 2005 fazendo isso. Direto. A gente brinca aqui todo que dia. é só para quem quer muito, né, cara? Nós não somos atendentes de farmácia que estamos esperando o cliente chegar aqui e, quero comprar um consórcio. E nós somos aqui a tropa do quem quer muito. E a gente vê no olho do cara quando o cara quer, né? Porque o cara faz e você dá toda a ferramenta. Aqui nós damos todas as ferramentas pro cara desistir mesmo, pro cara sair da perto da gente. A gente fala que ele é fraco, tipo tropa de elite. Entendi. Sabe? É século XXI, velho. Entendeu? Eu não tenho tempo para ficar parado ali, esperando se o cara vai levantar ou não. Eu quero o cara que nem você foi no teu início. E é muito difícil encontrar essas pessoas. E o nosso trabalho hoje é encontrar essa pessoa, porque essa pessoa ela nunca vai fazer uma pilantragem dentro do consórcio. Nunca vai foder a vida de alguém. Ela vai trabalhar certo porque ela sabe que o resultado está vindo. Perfeito. Cara, você chegava às 7 horas, das 7 às 7 da noite já dava 12. 8, 9, 10, Era 15 11, horas por 15 dia. horas por 15 dia. horas por dia. Mais uma hora para ir, uma hora para voltar, dormia 3 horas por noite. E aí eu falo para as pessoas assim. Por isso que ele tá acabado, né, Rafa? Tô brincando. Zoeira. Mas assim, eu falo, pessoal, cara, a gente não chegou aonde a gente chegou à toa, né? Então hoje a gente tem uma história dentro do sistema de consórcio, tem uma história trabalhando com consórcio, mas lá no começo a gente ralou muito. Ralou muito, né? E eu lembro que assim, quando eu comecei, o comecinho do consórcio, a gente pegou um momento de quebra. Então tava quebradeira de consórcio. Das administradoras. Das administradoras. Então quando eu tinha acabado de chegar na filial da Remasa para começar a trabalhar em 2002, na minha cidade tinha quebrado 2 grandes. Nossa, tudo para dar errado. Tudo. Uma era Bandeirantes, outra era Sopave. Cara, tinha destruído assim consórcio. E aí logo em seguida quebrou mais uma, que era muito forte, direto doméstico. Porque naquela época você não tinha essa regulamentação como era hoje. Nem existia a lei do consórcio em 2002. Até nós abrimos uma administradora. Não, qualquer um abria, você juntava e abria. Naquela época não tinha entrado ainda o fundo de garantia no consórcio, os bancos não tinham entrado no sistema ainda. Então era muito frágil para o mercado o sistema de consórcio. Então você ia para a rua às vezes, Gabriel, e às vezes as pessoas tocavam você do comércio. Nossa. Eu saí daqui, pelo amor de Deus. Cara, mandava você sair assim. Consórcio dá azar. Não, aos gritos, aos berros e você saía. Então assim, aguentar passar por isso... A arrebentação do negócio. Fez a diferença. Aí então, em 2004, quando eu voltei, quando eu sentei no telefone e comecei a discar, cara, achei que lá uma maravilha. Eu falei, pô, isso aqui é o céu. Né? Claro. E aí foi muito interessante, porque aí você vai indo ao longo do caminho, você vai vendo as realidades. Olha que interessante. Eu me tornei o melhor vendedor de consórcio desse escritório. Do escritório que você trabalhava. Que era a Porto Vale. Hoje... Eu já ouvi falar. Naquela época, a pequena Porto Vale era isso aqui, um pouquinho maior. Nós éramos em 5 cabeçudos que vendia junto com o Fernando Janjop. E hoje se transformou na potência, né? Hoje... Acho que é o maior do Brasil, né? Hoje o que mais vende o maior escritório do Brasil hoje. Mas naquela época a gente era pequenininho. E aí, cara, a gente ali trabalhando, né? O Fernando chegou para todo mundo e falou assim, olha, é o seguinte, nós estamos aqui na Porto, mas a Remasa, que era a empresa que a gente tinha saído para montar a Porto Vale. Então a gente saiu da Remasa, montamos a Porto Vale. Ele falou, olha, a Remasa está comprando nossa equipe de volta. Nossa, vamos voltar. Pô, Fernando, você tá brincando, tal, como é que vai ser isso aí, tal, como é que vai ser? Não, vai ser funcionar assim. Aí, quem estava lá já como bem vendedor, eu, Vanderlei, Carlão, voltamos como supervisor de vendas. Pô, já deu up. Já deu um up. Só que aí que acontece. Então, para quem está ouvindo, às vezes você está como vendedor e às vezes você está nessa ilusão de, eu vou me tornar gerente de vendas, supervisor de vendas. É simples. Vou contratar e, cara, estou vendendo 1 milhão, 2 milhões, vou vender 10 agora que eu vou contratar. Simples. Na vida real. Mas eu comprei essa ideia. Cheguei na Remasa, aí já herdei alguns vendedores que estavam ali, porque a gente assumiu uma filial que estava quebrada. Mandamos alguns embora, ficamos com algumas pessoas. Passa 1 mês, não vende nada. Passa 2 meses, não vende nada. E lá era assim, não tinha tempo para você ficar prospectando, para você vender para você. Você tinha que se dedicar ao trabalho. Só que aconteceu um negócio interessante. Eu tive que sair do trabalho que eu fazia, que era o telefone, e voltar para aquele trabalho de rua, que era o trabalho da Remasa. E pra rua? Aí, para mim, complicou. Por quê? Porque eu já não acreditava mais naquele trabalho. E tinha muito resultado no telefone. Eu sempre fui muito bom no telefone. Muito bom. Fala bem, né?
sabe, de ligar, nunca tive problema com isso. E aí eu comecei pra rua, não vendia. Aí pra ajudar, chegou 2, 3 meses depois, eu sofri um sequestro relâmpago. Lá, Sim, na noite fui buscar minha namorada no prédio, sofri um sequestro relâmpago, aí levaram o carro. Saí desse problema uma semana depois, comprei um outro carro, sofri um acidente com 2 vendedores. Eu não me machuquei, mas a minha vendedora quebrou clavícula, se arrebentou inteira, deu cat, aí ficou afastada. A outra vendedora também ficou afastada, teve um negócio na perna. Cara, foi um arrebento. Então pensa assim, ó. O cara sai como o melhor vendedor da empresa, lá na Porto Vale, né? Vai para uma outra empresa falando, cara, vou mudar de vida agora. Se eu já tô bem financeiramente lá, saí com um carro quitado, com conta cheia de grana, tava muito bem. Vendendo 700, 800 mil por mês, ganhando 1,2 de comissão naquela época em 3, 4 vezes. Nossa senhora. A galera reclama à toa, né, velho? Aí eu fui pra Remasa ganhar 0,8 como supervisor em 2 vezes. Naquela época. Falei, cara, vou ficar rico. Vou ficar milionário. Esse negócio aqui vai dar muito dinheiro e tudo mais. Quebrei assim, como de briga na solda. Não tinha mais o que fazer. Foi toda a minha reserva, porque eu não vendia nada nos primeiros meses. Aí sofri o sequestro, aí comprei um outro carro. Naquela época precisava pegar um carro rápido, financiei uma parte dando entrada. Cara, aí quando eu sofri o acidente, liguei pro meu corretor e falei, cara, ó, bateu o carro, viu? Perda total de novo, porque acabou de dar perda nenhum, né? Roubou. Do roubo. Ele falou, então, negou o seguro. Nossa senhora. Eu falei, não me faça isso. Eu não tenho o que fazer. Tem que chegar. Cara, e assim, eu cheguei assim, lá no fundo mesmo. Daí descobri que tinha porão ainda. Então, mas aí vai cair o que você acabou de falar sobre vendedor. O Fernando, cara, que é o dono da Porto Vale, ele tinha uma das maiores habilidades dele é gestão de pessoas. Ele é um bom gestor. Não, ele não é bom, ele é fudido nisso. Ele é foda nisso. E aí eu lembro que eu cheguei na mesa chorando. Destruído. Cara, não quero mais, vou sair fora, porque acabou com a minha vida, babá. Aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, sai. Você é uma vergonha pra mim. Você era meu melhor vendedor. A hora que você se transformou. Cara, e aí me arregaçou, mas assim, tudo que de merda eu ouvi naquele dia. Cara, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Claro. E aí eu acho que essa é a grande sacada de um líder. Ele tem que conhecer o liderado dele e saber fazer o que toca o cara. Porque nem todo mundo é na porrada. Nem todo mundo vai escutar o que você está fazendo. Nem todo mundo vai escutar e vai dar a volta por cima. Mas ele sabia que o que ele estava fazendo. Ele não estava batendo porque ele queria que eu saísse. Ele estava batendo porque ele sabia que aquilo lá ia me motivar. A continuar. Gabriel, eu saí dali chorando. Puto. Fui na concessionária de um amigo meu. Aí aconteceu um milagre lá. O cara me arrumou um carro emprestado. Uma nota promissória e tudo mais. Voltei no outro dia. Falei, cara, não vou sair não. Vou fazer um negócio acontecer. Mandei todo mundo embora. E começou. E comecei do zero. Recontratei. Aí eu falei pra ele, só que a partir de agora eu não vou mais pra rua. Não, como assim? Não, eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou fazer o negócio acontecer. Eu preciso te entregar uma produção. Então esquece, eu não vou ficar indo pra rua, ficar batendo lata, ficar fazendo PAP. Não vou fazer isso. Eu vou fazer somente telemarketing. Fechado. 2005, mais ou menos? Já era 2006. Porque a gente chegou no finalzinho de 2005. E aí, em 2006, a gente começou realmente essa operação 100% na Remasa. A gente chegou próximo de dezembro, já trabalhamos um pouquinho, fechou. Final do ano, recesso. Eu pergunto mudando de saco para mala, só um adendo, né? A galera acha que ela vai vir aqui e vai aprender a vender consórcio assistindo um podcast gratuito que está no YouTube. O cara tem que se dedicar 120% em cima do negócio dele. E o principal, eu faço isso aqui porque eu gosto. Não é para ganhar dinheiro nem nada. E eu gosto de saber da história. Sacou? E isso, olha aqui, ó, me arrepia de ouvir. Show. Tamo junto. São 2 décadas, tá ligado? É. Eu tenho 40 anos, tenho 39 anos. Eu tava trabalhando no McDonald's com 19, quando você já tava no reggae. Isso aí eu respeito muito. E é isso que eu quero ouvir. Bom, que bom. Não, mas olha que legal, né? Aí mandamos construir um monte de baia na sala, né? Com os lugares de telefone, colocamos telefonia em tudo, cara, e começamos. Aí voltei a fazer o que eu sabia fazer. Tua especialidade. Aí comecei a contratar e tudo mais. E aí foi muito interessante. Foi quando eu herdei uma equipe. Tinha um supervisor e o cara saiu para ir para uma outra administradora. E aí eu não era o melhor supervisor naquela época. Então o Vanderlei naquela época era o melhor supervisor. E aí ele falou, eu quero esse. Ele escolheu. E aí o Fernando falou, sobrou essa, só que aí tinha sobrado a Poliana,
que eu tinha contratado. Mas lá você fazia a contratação, mas não vinha para você. Então todo mundo atendia, você contratava, jogava um treinamento e depois dividia nas equipes. Boa. Aí veio a Poliana, veio a Cristina, veio a Daniela Madergan. Aí começou a vir uma galera. Aí eu falei, e era só mulher na época. Coloquei todo mundo no telefone, vocês vão fazer assim. Aí comecei a treinar. Script. Isso, é isso. Pá, pá, pá. Começamos a fazer. Cara, eu lembro que isso aconteceu próximo de março, o acidente, para abril. Em agosto, a gente foi campeão da empresa. Nossa, tipo, Só que aí... 3 meses. Só que aí começamos assim, nós nos tornamos, não só a minha equipe, mas a filial de São José, que era a filial do Fernando, nos tornamos a melhor da empresa. E assim, a gente liderou isso assim, por anos. Por quê? Quando a gente estava na Remasa, qual que era o forte deles? Carro e moto. Quando a gente foi para Porto Seguro, a gente descobriu um outro mundo, que era vender consórcio de imóveis. Porque o forte lá era o imobiliário. Top. Então a gente apanhou nos primeiros meses e tudo mais, aprendemos a vender imóvel. Quando a gente voltou para a Remasa, ninguém vendia imóvel. Nossa. Então assim, os caras vendiam, a melhor filial vendia 2, 3 milhões. Tudo de carro, né? Cara, e lá a gente com 4, 5 vendedores já vendia 5, 6 milhões na Porto Vale. Então quando a gente voltou, a gente falou, cara, nós vamos lá dar de braçada? E aí a gente montou essa equipe, Gabriel, e aí começamos a vender 4, 5, 6. E é muito legal porque eu tenho todos os mapas de venda guardados. Às vezes eu começo a olhar e falo, cara, olha isso aqui, cara, 6 milhões em 2007, 2008 já se vendia 6, 7 milhões com 4, 5 vendedores, só telemarketing. Trabalhando. Mas assim, aí você vai aprendendo o que você falou, no dia a dia. Quando chegou em 2008, o que aconteceu? Quebradeira mundial. Onde a gente mais vendia? Embraer. Embraer me manda, sei lá, 3, 4 mil funcionários embora em São José dos Campos. São José é uma cidade industrial. Né? Uma cidade industrial. Tá tudo, as montadoras e etc. A gente tem ali, agora menos, porque a GM está bem fraquinha lá na nossa região, mas naquela época você tinha quase 10 mil funcionários. A Embraer naquela época batia 13 mil funcionários lá. Então você imagina, você tinha a Embraer, a Johnson, que também era muito forte, não me lembro a quantidade de funcionários, a GM, e aí você tinha o polo em volta para fornecer para essas empresas. Então lá hoje você não tem tão forte só essas empresas. O PIC, que é isso, né? O nome, né? É que assim, em volta você tem várias empresas que fornecem peças. Tipo a Renault do Brasil, que está em volta da Renault do Brasil ali. O que está em volta é o que fornecia. Então assim, é uma cidade 100% industrial. Então você imagina nessa quebradeira. Nossa. Cara, a gente ligava, não sei se você mandar ele embora, se você mandar ele embora. Todo mundo cabreiro. Cara, a equipe ficou assim, nossa, o que nós vamos fazer? Eu falei, calma. Que nós tivemos que nos renovar. Saímos das indústrias, saímos das indústrias e fomos para o comércio. Começamos a fazer a mesma coisa, só que comércio. E aí comércio, começamos a atender o médio para o alto. O médio para o grande. O médio para o grande empresário. E começamos e voltamos à nossa produção, só que aí a gente conseguiu dar um salto. Aí foi quando a gente realmente viu o cara entende um do salto. consórcio. Não, mas não só isso, porque o ticket médio, porque quando a gente trabalhava só a Embraer, tinha um ticket, porque você vendia casa própria. O funcionário, você vendia casa própria. E o comerciante. Quando você vai para o comércio, você está vendendo já o imóvel comercial. Aí no imóvel comercial a jogada é outra, né? O valor que você negocia é outro. Aí a gente conseguiu já dar um salto de 5 para 8, 12. A gente começou a aumentar 8, 10 milhões. Você tem noção? Em 2013, a gente saiu da Remasa, voltamos para Porto. Por isso que é bom deixar a porta aberta. Para montar a Porto Vale novamente. Top. Então eu saí junto com o Fernando em 2013 e montamos novamente a Porto Vale. Aí eu fiquei gerenciando até 2014 e aí depois vim para a Demicon, na época da Demilar. Mas quando a gente saiu, a nossa última produção em janeiro de 2013 é de 18 milhões. Nossa Senhora. Com 2 equipes de venda. O impossível é uma questão de opinião. Né? Então você pega hoje, você fala, vender hoje, eu vejo pessoas falando, vamos vender 10 milhões, 20 milhões. Então você pega em 2013. Né? Já acontecia, já normalmente. Acontecia. E é muito legal. Eu estava atendendo na sexta-feira um amigo que é da Remasa, a gente trabalhou junto, ele numa filial e em outra. E eu estava explicando para ele até sobre essa ascensão da Porto Vale. Eu falei, o que eles fazem hoje? Eles trabalham lead. Então cai o lead, o vendedor liga e faz a venda. Eu falei, cara, mas isso aí a gente já faz desde 2004. Porque quando 20 anos. Há 20 anos. Porque quando a gente foi lá para Porto Seguro, que agora eles estão na Porto Seguro, quando a gente foi lá para Porto Seguro fazer telemarketing para a lista de imobiliária, porque isso foi legal, porque quando eu cheguei lá eles ligavam para a indústria e lá começou as nossas parcerias com imobiliária.
que foi uma descoberta que eu atuo isso até hoje. A gente faz muito isso hoje. Parceria imobiliária, parceria com facilitador, ligar. Então o que eles fazem hoje? A mesma coisa. Só que ao invés dele ir atrás, pegar uma lista de imobiliário e ficar ligando para 100 pessoas para achar alguém interessado, ele coloca anúncio na internet, cai esse lead e o vendedor liga. Mas é a mesma venda, porque a gente vendia também por telefone. Só que hoje, com o poder da internet, você não precisa vender mais só para alguém de São José dos Campos. Você escala o negócio de uma Você forma escala do negócio hoje que estão vendendo 300. Mês de agosto, meio bilhão em consórcio. Ali imagina, na cidade, eles vendem para o Brasil inteiro. Mas não se vende praticamente na cidade, né? Só vende fora, só né? para fora. E não só isso, hoje tem N pessoas fazendo isso, né? Então hoje eu conheço já outras operações que também estão escalando e estão subindo nessa escala, tudo usando o poder da internet e telefone. A gente vende, a nossa venda hoje é internet, né? Eu e os sócios ali, a gente vende 100% na internet, muito fora de Curitiba. É um mercado muito batido, porque tem 2 administradores, então a concorrência aqui é desleal, o cara não quer nem saber, o cara paga meia parcela da tua primeira, pô, o cara já não tá ganhando nada. A gente prefere não concorrer e prefere fazer um trabalho de conhecimento, de educação, por exemplo, no mercado imobiliário. Aqui eu vou até fazer um merchan pro Fernando Imóveis, meu amigo, meu patrocinador e meu cliente, um dos melhores clientes que eu tenho. Apesar de eu amar todos, né? Boa. Mas o Fernandão, ele que me abriu os olhos e falou, cara, você tem que vender para o corretor. O corretor tem que ter essa disciplina que o consórcio proporciona. E depois ele vai te indicar para quitar o financiamento do cliente dele ou para o cliente dele formar patrimônio. Esse que é o grande gap. E eu comecei a fazer isso, começou a dar certo. Conversamos aqui, nós somos em 3, hoje a gente vende 8 a 10 milhões em 3, fora a equipe de vendas, então a gente vende bem, é gostoso e é completamente possível, porque, porra, o Gabrielzinho vem, sei lá, tinha tudo para dar errado, saca? Tipo, tô no fundo do poço e tem o porão, né, cara? Entendi. Então, mas eu acho que o que você está falando faz muito sentido, né? Eu lembro que quando eu estava na Remasa em 2002 para 2003, quando eu saí e fui para Porto Vale, junto com o Fernando, eu fui convidado para ir para lá. Eu, assim, sei lá, olhando, se eu estivesse olhando, né? Se eu fosse o líder e estivesse olhando, eu não sei se eu teria me levado, sabe? Porque, de fato, assim, eu era um bom vendedor, eu já estava tendo um bom resultado, mas eu ainda era muito moleque, sabe? Era um cara infantil, né? Eu entrei com 19 anos, eu estava com 20 anos, estava no comecinho ainda, não tinha noção. Então era muito, ia na cabeça dos outros, então praticamente não trabalhava, vivia, sabe, enrolando, vendia um pouquinho e enrolar, né? Ficava na rua vagabundeando mesmo, não trabalhava o tanto que eu podia trabalhar. Mas aí entra o que eu te falei, do olhar, né? Do líder que falou, opa, peraí, esse menino, hoje ele tá assim, porque ele tá perto de pessoas ruins. Mas se eu desenhar ele... Mas se eu, né, desenhar e ajudá-lo, ele vai dar um upgrade na carreira dele. Então, acho que isso é para poucos, né? Mas eu acho que é aí que a gente consegue montar uma boa equipe. Porque se você ficar esperando só o cara bom aparecer... Tá fudido. E eu tenho um lema, tá? Eu tenho um lema quando eu vou contratar. Às vezes as pessoas falam pra mim assim, ô Dima, quando tu vai contratar, quem que você quer? Eu quero dar oportunidade. E qual que é o meu lema? Os bons já estão empregados. O cara, mas eu sou muito bom. Tá, por que você tá desempregado? Você tá à toa na rua. Por que você tá à toa na rua? Cara, os bons estão empregados. O cara, quando ele é bom, e bababá, não, que eu sou muito bom, porque eu já vendi. Tá, e por que você tá pedindo emprego aqui então? E você tá. Porque você chega nessa situação. É droga? O que é? Não, tudo bem. Às vezes algumas pessoas passam por dificuldades, quebram, tá tudo bem. Mas eu tenho esse lema assim, eu não tenho uma característica de ir atrás do bom. O cara vem. O normal. Vou chamar de mediano, porque na verdade, né? Não, assim, é que o que a gente aprendeu lá, desde a escola da Remasa, era a gente tinha que aprender a formar. Então, assim, a escola. Formar o cara, tesão. A escola da Remasa você tem que formar um bom vendedor. Não se contrata um bom vendedor. Nós formamos o bom vendedor. Muito bom. Então, eu nasci com essa cabeça. Não adianta, eu não vou sair pra rua, eu quero contratar um bom vendedor, vou pegar em outra administradora, vou aliciar pro cara vir vender pra mim. Não, cara, pega uma pessoa que tá afim de trabalhar, ganhar dinheiro, mudar de vida, e aí você forma. Desenvolve ela. E desenvolve ela. Com um pouquinho de tempo, a gente desenvolve. É muito interessante assim, ó, a Rafa tá entrando agora no mundo do consórcio, né? Então ela não era do mundo do consórcio, ela montou uma corretora de seguros recente, e aí a gente chamou um amigo para trabalhar com a gente,
né? Assim, super simples, que nunca tinha trabalhado com vendas, né? Sempre se sentia assim, meio que menosprezado, que não tinha condição, né? E o menino assim, com 3, 4 meses, sem muita autoestima, né? Tinha acabado de sair de uma empresa, ganhava bem pouquinho, e aí a gente deu oportunidade. Treinamos, treinamento, e o menino começou a só crescer. Vertiginosamente. Então assim, hoje é um cara que, se ele fosse talvez em outras empresas, não dariam vaga para ele, olhariam e falar, não, para você não vou dar vaga não, porque eu tenho que dar vaga pro cara que é o top ali do mercado financeiro. Mas é um menino que está tendo muito resultado. E muito mais do que muitos vendedores no mercado que são esses top of mind. Top. E é um cara que está vendendo bem todos os meses, é um cara que está se desenvolvendo. E aos poucos ele vai crescendo. O grande diferencial que eu vejo que você está falando de tudo, se resume numa palavra, treinamento. Treinar o cara. Treinar. E enquanto o cara tem força de vontade, continuar treinando. Porque, né, eu acredito em Deus, piamente. E é impossível um cara que quer muito, né, e que ele está se desenvolvendo, dar errado. Deus, ele olha ali, em algum ele pode se fuder bastante. A gente não sabe o momento que vai... Que nem você falou, cheguei no fundo do poço e tinha um porão ainda, antes de eu subir. Só que a gente aprende muito mais no fundo do poço do que no topo. Sim. No topo tá todo mundo, um monte de puxa-saco, avassalagem acontecendo. Agora, quando você tá lá na merda, é você e o Fernando te xingando ainda. Né? Sim, é nesse momento que dá o upgrade. E se você treinar o cara pode se fuder, principalmente, desculpa o palavrão, né? Mas a gente... Pra Rafa, não pro pessoal que tá assistindo. O grande diferencial é que eles olham você pode se fuder, mas você tá treinando, você tá atrás do teu objetivo, você tá fazendo o que precisa ser feito. Sim. E é o que basta, o básico que vende, né? Não é inventar então, roda. É o que eu te falei. O legal é quando você tem uma escola, né? E a escola que a gente veio é a escola de treinamento. Então lá você tinha uma rotina de treinamento. Top. Então lá, assim, hoje quando eu treino os meus gerentes, a galera que trabalha comigo na liderança, eu tenho uma base para passar para eles, porque eu vivi isso no meu dia a dia durante 17 anos, cara. Né? Qual que era a rotina? Você chegava de manhã, cafezinho da manhã, reunião com o Fernando. Aí ele dava reunião para todo mundo, você ia para sua sala, grito de guerra, cada um para sua posição, vamos trabalhar. Só que um dia antes, a gente preparava o dia do vendedor. Então esse é um detalhe importante. Muitos vendedores, ele quer chegar, deixa eu ver o que eu vou fazer hoje. Perdido. Onde que eu vou? Para onde que eu vou agora? Ele não sabe. Aí ele vai começar a ver, vai responder um Instagram, vai responder um WhatsApp. Quando ele vê, já deu meio-dia, aí vai almoçar. Cara, no perdeu piloto o dia. automático. Então um dia a gente preparava. No outro dia, quando acabava a reunião, dava o grito de guerra, cada um na sua posição. Quem ia atender, quem ia para rua, acabou. Só que aí vem um detalhe. Todos os dias, às 5:30 da tarde, eu tinha que estar já na filial, eu vinha antes do vendedor, né? Uhum. Eu tinha que analisar todo o trabalho de um dia anterior e já deixar 2 pessoas para conversar no dia, e 6 horas em ponto tinha que dar uma reunião. Só que aí você fala assim, rotinar, não, tranquilo, vamos dar uma reunião hoje para os vendedores. Primeiro dia, tranquilo. Segunda semana, você fala, cara, vou falar o que mais aqui? Chega um momento que não tem mais... Cara, você não tem mais o que falar. Agora você imagina isso, fazendo isso... Vai, vamos pegar essa equipe, tá? Que eu falei pra você aqui. A gente montou pra gente em 2006. Eles ficaram comigo até 2013, todo mundo. Nossa. Juscelino, Poliana, 7 anos. O Léo, Carlão, Cristina. Cara, ficou todo mundo comigo. Agora você imagina me ouvir todos os dias. E não tem assim, não, já falei, pode ir embora. Não tinha boi, o Fernando não permitia. 6 horas é a hora da reunião. Aí você tinha que ter criatividade. Mas aí eu aprendi algo muito interessante. Que é o quê? É só você... ir para a rua e atender clientes. Todo dia tem assunto. Você vai... A prática, né? É a prática. Se você for para a rua e atender cliente todo dia tem assunto para você falar com a sua equipe. Você tá na rua. Então o que eu fazia? Todo dia eu estava atendendo. Aí eu pegava um atendimento, trazia o que aconteceu. Ia para a rua, às vezes tomava um toco, o cliente não atendia. Então às vezes ia atender um cliente lá longe. Aí chegava lá, o cliente não atendia. Eu falava assim, vamos embora. Não. Tem comércio do lado, tem do outro lado. Vão pegar a indicação, não vão perder a viagem. Então, assim, chegava no final da tarde, sempre tinha assunto. Gostoso. E depois de um tempo, a gente começou a desenvolver novos talentos. O que a gente fazia? Essa semana você da reunião, essa semana você da reunião, semana você da reunião. E aí começamos a desenvolver. Então, quando a gente foi promover
o Juscelino, a Poliana, né? A galera foi sendo promovida, já estava mais simples, porque eles já tinham passado por uma experiência, né? Já tinham passado a experiência de ter que fazer as reuniões. Mas além das reuniões, a gente já também desenvolvia com acompanhamento, né? Então, geralmente chegava um vendedor novo, fica com você esse aqui o dia, depois sai com aquele ali. E então eu já tinha uma base que me ajudava também, né? Ficava mais fácil. É interessante isso aí, porque você tem uma metodologia, né, cara? Não é todo mundo. É o que você falou. O cara entra no automático, senta, vai no cafezinho, fofoca, volta pro computador, olha o WhatsApp, vai almoçar, volta e acaba a vida dele. E quando você implanta essa metodologia, o cara não... Poliana, esse pessoal que, pô, eles ficaram 7 anos contigo, eles não são mais seus vendedores, eles acabam se tornando, sem menosprezar ninguém, mas seus fãs, né? Eles gostam muito, porque você colocou dinheiro no bolso deles, óbvio, mas principalmente porque você desenvolver eles da maneira certa, né? O cara, ele, porra, é até menosprezo falar isso aí, mas Deus no céu e ganhoso na terra. E tem que ser assim. Enquanto a gente só eu só quero vendedor só porque vai vender e tal. Putz, tá trabalhando por dinheiro. Trabalhando por dinheiro é escravidão. A gente trabalhou junto esse período todo, né? Depois a gente saiu, foi todo mundo junto para Porto Vale, montar Porto Vale. Minha equipe foi inteira, todo mundo foi junto, né? E alguns estão comigo hoje na Demilar, né? Um deles é o Marrone, que tá comigo aqui em Curitiba hoje. O cara trabalhou comigo também nesse tempo todo. Saiu, veio comigo para Demilar, tá comigo até hoje na Demilar. Ídolo, foi isso mesmo. Então assim, hoje ele é dono de uma loja, a gente tá na mesma posição, ele não trabalha mais abaixo, né? Tá na mesma posição, ele tem uma loja também, mas a gente trabalha junto numa parceria, né? Mas tem um negócio que aconteceu, que eu gosto muito de contar sobre isso, Gabriel, que eu acho que pode ser que faça sentido para algumas pessoas que vão ouvir ou assistir. Em 2013, quando a gente saiu para Porto Vale, o Fer me chamou e falou assim, cara, ó, já que porque eu queria sair, eu sentei com ele e falei, ó, vou sair. Mas você vai pra onde? Eu falei, cara, não sei, não dá mais, tá insustentável ficar na empresa, não tá mais com os meus valores, eu tinha acabado de casar, não quero sair e tudo mais. E aí ele falou, não, faz o seguinte, vem comigo, porque eu recebi uma proposta da Porto, eu vou pra Porto, quero que você venha comigo. Só que lá nesse momento não dá pra te levar como gerente, não dá para você vai ter que ser vendedor. Aí eu pensei e falei, caraca, cara. Pensa de 2005 a 2013 só como gerente de vendas, supervisor de vendas. Só que com um diferencial. Na Remasa era proibido vender para cliente o supervisor. Não era assim, não, vende também aí para suprir a produção, não. A gente vendia, tinha que colocar no código do vendedor. Lá todo mundo era CLT. Então tinha que colocar no código do cara e o cara te pagar a comissão. Por quê? Você chegasse numa reunião lá com o diretor, você vendeu quanto? Vendi 3, 4 milhões, mas 1 milhão é meu. Rapaz, você apanhava mais do que o cara que não tinha vendido. Então eu não tinha carteira. Então quando chegou em 2013, que eu voltei a ser vendedor, eu não tinha como ligar para o Gabriel, porque o Gabriel era cliente da Poli, era cliente do Juscelino, do Léo. Começar do zero o teu negócio. Eu não tinha o que fazer. Puta que pariu. E aí eu falei, Fer, eu topo, eu vou. Tudo bem, eu estava calçado financeiramente, duro, né? Mas eu falei, eu vou. Claro, naquela época também eu tinha uma fatia na Porto Vale. Então, tanto que faturar aqui... Era um associado. Tudo que faturar aqui, 10% de tudo que faturar é seu. Então eu também ganhava, tudo que faturava era meu também lá no final, né? Como se fosse um sócio ali. E aí eu fui. E aí foi muito interessante que no primeiro dia, pensa eu sentava na última mesa assim, cara, todos os meus vendedores do meu lado. E aí o pessoal olhando para mim com aquela cara assim, agora eu quero ver. Se tudo que você fala, você tem coragem de fazer. Na prática, a teoria é outra. Rapaz, mas foi legal. Por quê? Né, cara? Porque aquilo ali me deu um gás de falar, eu não posso passar vergonha. E eu vou mostrar para essa galera que é possível fazer, porque naquela época a gente tinha uma regra na filial que era 2 atendimentos novos por dia. Top, é o mínimo, né? Não, mas é que naquela época não existia telefone, não valia entrevista por telefone, era só pessoalmente. A visita. Então negociação era pessoalmente, sentei e negociei com o cliente. Então não dizia, eu negociei no WhatsApp. Não existia isso. Então era presencial. E aí, então a meta era 10. E aí o pessoal, quero ver se você faz. E aí começou o burburinho. Será que ele faz? Será que ele não faz? E eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? E aí eu tenho um cara que é dono de uma loja da Demicon hoje, que foi meu sócio bem no comecinho da Demilar. Ele era dono de uma imobiliária. Foi, Diego, voltei a ser vendedor, preciso da sua ajuda.
Ô, como assim você voltou? Eu falei, ó, tô passando por esse momento, você vai... Pera aí só um minutinho. Foi lá, imprimiu um monte de lista da imobiliária dele. Toma. Aí fui na Tatiane Bueno, fui na Jaqueline, cara, ela me deu um monte de agenda, a Tati também imprimiu um monte de coisa, falei, vou começar a trabalhar. Só que um desses meus vendedores, que era o Juscelino, ele tinha parceria com uma imobiliária chamada Quero Meu Lar, que já estava no digital. E o cara gerava muito lead e não dava conta. Nossa, que delícia. E o Juscelino comprava os leads. Ele falou, Val, cara, vamos dividir porque eu não vou dar conta. Eu falei, passa pra cá. E aí, Gabriel, eu sentava no final da mesa, botava a minha pasta aqui, porque era muito barulho. Pensa uma mesona assim, não tinha divisão, todo mundo ligando. E eu ligando o dia inteiro, cara, o dia inteiro. Aí eu fazia 12, 14 negociações na semana. E eu fiz questão, eu guardei até hoje, eu tenho um caderno, porque naquela época a gente não tinha CRM, né? Era um caderno, você ia anotando o nome, telefone, já pronto, eu não estou fazendo a gráfica, então já colocava só o nome do cliente, tá, os valores de negociação, tudo bonitinho, tudo organizado. Mas eu chegava a fazer 14. Com um mês depois, eu falei, cara, eu preciso crescer mais ainda. Contratei um carinha que hoje é gerente, lá na corretora da Rafa, que é o Du, que na época ele era motoboy. Nossa. Falei, Du, cara, vem trabalhar comigo, vou te pagar um fixo pra você. O que eu tenho que fazer? Você vai ligar, vai agendar o cliente e eu vou atender. Só isso? Só isso, ó, vou te pagar. Então. Cara, botei o moleque do lado, ele ligando o dia inteiro, agendando, fui dando lista pra ele, eu ligando de um lado. E aí eu comecei a fazer um volume alto. Com 3 meses, né? 3 meses ali, todos os meses, primeiro lugar, promovido de novo. Fernando, Valdir, vai coordenar o escritório. Comecei a coordenar o escritório. Passou mais 2, 3 meses, aí foi quando eu promovi a Poliana, aí promovi o Juscelino, promovi o Vanderlei, aí já começou a abrir a galera. Né? Mas eu acho que essa volta, muitas pessoas têm esse medo. Né? Eu estava dando um treinamento para 2 mentorados na sexta-feira e eu falei para eles, estão saindo de uma corretora para abrir a deles. Uhum. E eu falei, fica tranquilo. Quem vendia lá? Eu. Você tinha alguém, um gerente que vendia para você? Não, o dono não sabe nem vender. Eu falei, então fica tranquilo, porque o principal você tem, que é saber fazer acontecer. Então, essa experiência que eu tive em 2013 me deu a segurança de que não importa a administradora, não importa onde eu esteja, eu sei fazer. Então não importa o que acontecer, é só você sentar e fazer o que tem que ser feito. A diferença entre a criança e o adulto. É exatamente essa, fazer o que precisa ser feito todos os dias com consistência, coragem, muita coragem. Desculpem as mulheres, pau duro, tem que ter vontade, né, de ganhar aquela porra, aquele jogo ali. O meu foco, o que me dá dinheiro hoje é venda consórcio. Eu gosto de vender, eu estou com o meu cliente, gosto de contemplar e o grande diferencial é esse. O treinamento eu costumo brincar com o meu grupo de mastermind lá, que são empresários até mais fortes do que eu, que é um hobby, é uma brincadeira que eu faço com eles. A gente se encontra presencialmente 3 vezes por ano, Curitiba, Florianópolis e Vitória, no Espírito Santo, em lugares diferentes. Tem os treinamentos presenciais que é para a base das minhas mentorias, mas o que dá dinheiro é vender consórcio. Não tem como comparar com nada. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É o que a gente fala lá do Conaproc, né? A gente vai ter uma reunião agora 4 horas. E todos nós que estamos lá, né, cara, são 5 organizadores, mais o Léo, que também está fazendo parte da organização, que é do CRM, né? Acho que eu sei, eu fiz uma live com ele. Legal. E a gente fala, cara, a gente não ganha dinheiro com esse negócio aqui, bicho. 2 anos consecutivos, só botando dinheiro. Eu fiz um em janeiro agora, aqui deu 200 pessoas. Nossa, trouxemos a Helenilda, porra, uma galera massa. Não deu dinheiro nenhum, deu a tirar onda com a galera, tomar uma cerveja depois, sabe? É isso. O dinheiro. Mas é massa para o desenvolvimento. Tipo isso aqui. São 20 anos de consórcio. Imagina o tanto de conhecimento que eu tô. Para mim é mas o que a gente fala lá é isso. Assim, o que dá dinheiro para nós hoje? Cara, vender consórcio. Né? A gente brinca com o pessoal. Pessoal, nós não somos aqui especialistas em evento. Né? A gente sobe no palco, dá uma palestra, ensina. E tem dado muito certo, assim, muita gente tendo, né, assim, crescimento que vai, assim, absorve e cresce, porque a gente acaba pegando aquilo que a gente vive no dia a dia e passa. Exatamente, né? A vida real. Assim, esse ano eu falei sobre autogestão. Falei, cara, isso aqui é o que eu vivo no dia a dia. O vendedor que tem sucesso hoje é o cara que tem uma autogestão. O vendedor que depende de um gerente, de um supervisor, para bater nele todo dia, para obrigar ele a trabalhar, para falar, cara, você tem que fazer isso. É o cara que não tem sucesso. Não vai sair do lugar nunca. Não vai. Então, o que faz diferença? É quando o cara tem a sua autogestão. E não só autogestão
de números, que também é importante. O cara tem um CRM. De vida. Né? Mas também tem uma autogestão, tanto dessa parte de emocional dele, porque venda emocional. Claro, total. Né? Eu estava falando para a Rafa esses dias, falei, amor, a energia do escritório conta muito. Tudo. A energia assim, é tudo. Cara, o cara sabe vender muito, mas se ele tiver com a energia baixa, ele não está acreditando, ele não está motivado, você pode dar um lead bom para ele. Ele não vai converter. Ele não vai converter. Não Nossa, vai, eu porque falo ele não tá afim. Pro pessoal ali, cara, eu quero ver esse escritório pegando fogo, cara. Galera gritando. Você viu a barulheira aqui em cima? Blá, 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 blá. Cara, chegava ali no escritório, porra, a galera parada, o outro um olhando pra cara do outro. Velho, você nunca vai vencer na vida, desculpa, não vai ser no consórcio. Quem sou eu pra falar o que você vai se tornar? Mas o consórcio é 100% energia. É você colocar tudo que você tem, e quando você colocou tudo que você tem, você vê que você pode entregar mais um pouco. E aí talvez venha o resultado. Sim. Não vai vir de outra ordem. Eu cansei de vender 100, 150 mil na terça-feira, segunda-feira, vou para casa descansar. O que foi que você falou que fez? Não, velho, hoje em dia eu amo o que eu faço com puta de um amor e carinho, gosto de atender cliente, tô na rua todos os dias e eu vejo que o grande diferencial é esse, é ter a emoção total dentro da tua parada. Sim, sim. Não é 100%, sabe, cara meia boca? Ninguém quer andar com o cara nota 6. O teu cliente vai sentir aquela porra ali. Sim. Vai olhar, o cara é nota meia dúzia. Cara, assim, ó, eu sempre falo pro vendedor, resultados curam. Resultados curam. Tudo. Então, assim, o vendedor precisa entender isso, né? Que o que faz a diferença na vida dele é ter resultado. Só que para eu ter resultado é uma soma, né? Eu até costumo dizer que as pessoas confundem um pouco. Sucesso é o contrário de fracasso? Não, cara. Né? Ele tem que entender que não significa que estar fracassando hoje, ou esses pequenos fracassos do dia a dia, puta, eu ligo, eu tomo não, liguei o dia inteiro, não agendei ninguém, não deu certo, só tá te amadurecendo pro sucesso. Exatamente. A gente vai amadurecendo pro sucesso tomando porrada. É o que você falou. Não é lá no topo. É lá no buraco. Porque quando eu tô lá no topo, a gente começa a não perceber as merdas que a gente tá fazendo. Uhum. Agora, quando você tá lá no posto, você fala, opa, peraí, o que tá acontecendo, né? Se eu tava falando com um líder, eu falei, cara, aproveita esse momento que você tá por baixo para você começar a identificar o que eu tô fazendo de merda. Porque quando você tá bem, você não olha. Mas na hora que você dá essa baixa, você fala, peraí, eu tô pisando a bola em algum lugar. Não era pra eu estar aqui? A primeira coisa que eu acredito é deixar o ego para trás. O ego é teu inimigo total. Você engole aquele ego, é uma coisa amarga, ruim, é difícil. O consórcio dá muito dinheiro, dá muito poder. Você tem toda uma coisa positiva em cima daquilo ali. Mas engole aquele ego porque você precisa vender todos os dias. 2 meses de venda acaba com o teu ano. 2 meses ruins de venda. Entendeu? Você não pode se dar o luxo de... não, mas porra, eu escuto de vendedores que chegam para mim e falam, não, mas dezembro é um mês que ninguém compra. Da onde já se viu, cara? Tira essa mentalidade burra da tua frente e tenha uma atitude mental positiva em busca do seu resultado. E o seu resultado não é dinheiro no bolso. Eu não trabalho pelo dinheiro. O dinheiro só me tem conforto. Eu trabalho para viajar, que precisa do dinheiro, mas eu trabalho para ter a minha família do meu lado, as pessoas que eu amo, e só me entregando 12, 14 horas por dia até hoje, que trouxe eu até aqui. Senão não vai, 6 horas por dia. Mas é só, você falou uma situação bem interessante. As pessoas, às vezes, elas focam no dinheiro. Só que aí, quando ela conquista, perdeu a graça. Então, assim, não põe uma meta no consórcio, no consórcio de grana. Eu quero ganhar 5 mil, 10 mil, 30 mil. Cara, porque a hora que você chegar nisso... Você estaciona. Né? Eu tava falando no Conaprox, eu falei, cara, a gente não trabalha mais por causa de grana. Você não gosta de grana? Não, porra. Não tô à toa. Mas não é mais assim, o foco hoje é ganhar dinheiro para pagar as contas. Não é mais isso. Né? Transcende isso. E quando o vendedor ele entende isso, olha, eu não vou trabalhar para ganhar uma grana. Eu vou atrás do meu sonho, eu vou atrás da minha independência financeira porque eu vou ter mais tempo com a minha família. É o que você falou, cara, não vou gravar um podcast à noite, por quê? Porque eu tenho tempo para minha família, né? Claro, e eu carrego isso comigo, Gabriel. Isso é uma primícia do meu negócio, né? A Rafa tá comigo aqui. A família para nós, cara, é a base do nosso negócio, né? E eu costumo dizer para todo mundo, nenhuma vitória fora compensa a derrota de uma família. Não adianta, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se a tua família tivesse em estrutura, fudeu.
Não, porra, a gente é vendedor, a gente não tá aqui contando história de quem a gente ouviu falar, a gente vive o dia a dia. E não é fácil você carregar uma família. Tem um momento que você vai, que não tá fácil, Sim. sabe? Eu dei um treinamento ali em Jaraguá do Sul, porra, um baita de um escritório, lindo, o Diego, meu amigo, hoje ele é do meu mastermind, um abração pra você, Diegão. E eu, porra, acelerando, eu vi que um cara tava meio cabisbaixo, e depois do almoço o cara continuou cabisbaixo. Falei, Tiago, o nome dele, eu vou falar. Tiagão, e aí? Daí ele pegou e falou, que minha mulher tá me enchendo o saco porque a Netflix não tá paga. E, puta merda, mas eu dei uma erguida, tipo, meu camarada, tira isso aí da tua frente, senão você não vai pra onde você precisa ir. Porque tem que querer muito. E a partir da hora que, velho, que tem coisa, algo simples, é só tirar um copo da frente. Sai da minha frente, isso aqui que eu tenho que seguir meu caminho. Os protocolos da venda, o vendedor, pô, tem cara que chega no meu direct, o cara nem sabe que ele tem que fazer atividade física, que ele tem que ter o seu momento com Deus, cara. Ou com quem você acredita, ou com o que você acredita. Tem que ter o seu momento, uma meditação, alguma coisa assim. Não, vou chegar ali com aquela cara de preguiçoso, gordinho, não vai vender. Não vai vender. Apresentação pessoal, tudo é importante. Mas atividade física, uma conversa bem conversada com Deus, é incrível. Eu me arrepio. Deus responde, né, velho? Eu não sou um cara de igreja, mas Deus responde, né, cara? Eu creio. Eu creio nisso. Pô, e ele não responde daqui a um ano. Ele responde agora. Se a gente falar porque é uma merda, ele vai te responder agora que é uma merda. É mesmo. Cara, então, assim, eu sempre fico buscando esses sinais, assim, né? Porque Deus fala assim, às vezes, na simplicidade, né? Às vezes as pessoas querem orar e querem, às vezes, que Deus, sei lá, apareça um anjo na sua frente. Cara, às vezes, né, é o seu amigo do lado que vai ser, né? Às vezes é um cliente, né? Eu já tive casos, às vezes, de visitar um cliente, cara, às vezes o cliente chegar e falar, cara, Deus mandou falar um negócio pra você. E aí falava um negócio e falava, caraca, cara. Né? Às vezes estava em algum lugar, alguém vinha e falava uma coisa, falava, era isso que eu estava precisando ouvir. Então, assim, é o tempo todo Deus respondendo. Mas tem uma coisa mais importante que muitas pessoas não se dão conta, que o silêncio de Deus também é uma resposta. E que o não também é uma resposta. E aí quando a gente começa a entender isso, né, um amigo meu me falou na sexta-feira, ele falou, Valdir, eu acho que Deus me conhece muito. Por isso que ele não permitiu acessar algumas coisas. Porque o cara, assim, o cara que era tudo para estar, assim, voando. Ele tá vendendo, mas era para ele estar 10 vezes melhor, porque ele é muito bom. Mas ele é muito bom. E ele falou, cara, eu sei das merdas que eu tô fazendo. Então Deus não permitiu acessar, porque se eu acessar eu já tinha matado. E às vezes é isso. Então o tempo todo Deus tá cuidando, Deus tá assim, sabe? Lapidando, olha, tomando cuidado. Então às vezes a pessoa assim, por que eu não acessei algumas coisas ainda? É porque não é o tempo. Você não tem o conhecimento necessário para atingir aquele objetivo, né? É muito louco. E a gente aprende, você falou sobre simplicidade, a gente aprende muito mais com as pessoas do mundo real, né? Com o clientinho, o comerciante, que você tá ali na frente, que nem você falou, o cliente falou para mim, Deus tem uma palavra para você. Tem gente que acha que não precisa, a gente precisa todo dia ser alimentado, tanto quanto vocês, nós também somos seres humanos normais. Sim. Igual, ou talvez piores, né? Tipo, a gente erra e acerta todos os dias, e por isso talvez seja pior, porque a gente tá todo dia tentando e a gente acaba errando até muito mais do que quem não tenta. E o pulo do gato, na minha opinião, é a simplicidade. Você pode ter tudo que você tiver na vida, dinheiro no bolso, etc., mas seja uma pessoa simples, que atende, que dá oi para todo mundo, e a tua vida vai começar a melhorar. E Deus no coração, né? Deus é tudo. Não tenha dúvida. Isso aí Bom, você foi franciscano, né, cara? O cara deu uma aula de... o cara não, tem que ter coragem. Largou tudo. Larguei tudo. Não, assim, as experiências que eu vivi lá, eu costumo dizer que, assim, me ensinaram muito mais, às vezes, do que eu já tinha um tempo. Dos 15 aos 20 anos que eu fui para lá. Então, assim, 5 anos dentro da igreja, caminhando todos os dias. 1 ano na rua como franciscano, me ensinou muito mais, né? Porque a nossa pastora, a gente fazia pastoral de rua. Pastoral de rua pessoas que... Então você saía de manhãzinha, malinha ali, tinha uns caras que eram enfermeiros, então ele saía com malinha para fazer curativo, a gente com coisa para cortar cabelo, fazer barba. Morador mesmo de rua. E ia para a Praça da Sé.
Nossa senhora, eu E aí conheço. chegava ali, cara, você encontrava de tudo. Então, assim, de tudo. Aí você tinha que chamar, às vezes, ambulância, socorrer. Então, assim, a gente vivenciou coisas que você fala, meu Deus, cara. Assim, Tem que... É muito louco. é muito louco, assim. Mas, ao mesmo tempo, assim, o tempo todo você vai aprendendo. Então, eu É encontrei... nesse momento que você... Se você não aprender nesse momento, você tá fudido. Não, eu encontrei pessoas, assim, na rua que... Formado, com MBA, caras assim que você fala, meu, não dá pra entender que esse cara tá na rua. Como que ele perdeu tudo? Como que ele perdeu tudo, né? Por isso que a gente tem que cuidar muito, né, do nosso espiritual, cuidar muito do nosso emocional, porque em vendas, cara, é o tempo todo, né? O tempo todo você tá lidando com o mundo espiritual, mas o tempo todo você tá lidando com o seu emocional. É emocional. Né? O não, se ele te destruir, fudeu. Se você não suportar, aguentar alguns nãos, você não chega no sim. Então você tem que estar o tempo todo se cuidando. Mas me ajudou muito, cara, assim, ter ido pra Toca de Assis, na época, no nome da fraternidade, me ajudou muito. Por que você foi? Decidiu? Cara, na verdade, assim, eu já era da católica, já estava na caminhada, já era do grupo de oração, mas foi uma época em que o padre Roberto, que era da Toca de Assis, estava assim, na cancionava o tempo todo. E aí eu fiz um retiro com eles, aí senti a vontade, falei, vou fazer a experiência. Top. E aí, moleque, né, cara, 19 anos, 20 anos eu tinha na época, pô, vambora. Aí fiquei um ano e pouquinho, aí só que aí eu saí de São José, fui para Campinas, de Campinas fui mandado para uma casa no Bresser, em São Paulo, perto do Brás, perto da Sé. E aí morei ali um ano e pouquinho. Aí depois falei, não é realmente o que eu quero. Quero silêncio, cara, entendeu? Aí eu chegava lá, não podia falar. Totalmente comunicativo. Não tinha como, né? Porque assim, eles eram uma casa franciscana, mas eles eram uma casa de silêncio. Então você imagina acordar de manhã, aí eu rezava as laudes, que era 6 horas da manhã, e quieto, cara. Então assim, era uma casa de silêncio, você tinha que realmente viver pro interno. Não, falei, não dá. Eu era de grupo de oração, né? Eu trabalhava com jovens, né? Era todo espiritualizado, então assim, era carismático, né? Então assim, era bem mais carismático. Então eu queria, né, oração, louvor, oração de cura, eu queria orar em línguas, queria, né, fogo, e aí não tinha, cara, né? Mas eu entendi, né? Tanto que na época eu até montei um grupo de oração e rapidamente assim bombou o grupo de oração e tal. Mas aí o padre Roberto chegou e falou, filho, a gente vai fechar o grupo. Padre, mas por quê? Tem quase 300 pessoas no grupo de oração, tá bombando, as pessoas estão vindo. Ele falou, mas deixa quem foi chamado para fazer isso. Nós não fomos chamados. Nossa, que loucura. Olha que, né? Uma mas, maluquice, assim, né? Tipo... mas ao mesmo tempo eu falei, caraca, na hora não... É difícil, não entende? Não, na hora, assim, eu não gostei, padre, queria matar, e falei, pô, não pode e tal. Mas aí depois eu entendi, né? Eu acho que esse é um dos maiores aprendizados, é você entender que você foi chamado para fazer uma coisa, né? Então, não queira fazer outra. Então, no meu caso... Senão você vai tomar um tombo. Eu estava fazendo o que eu fui chamado para fazer, mas no lugar errado. Boa. Então, ele falou, olha, esse não é o nosso chamado, mas é o seu. Então, vai. Vai que vai. E aí passou tipo uma semana, eu falei, não, eu preciso voltar. Daí eu voltei pro meu grupo de oração, voltei a caminhar, voltei a fazer o que eu já fazia, porque é o que eu gostava de fazer, o que eu tinha sido chamado para fazer, né? E eles tinham chamado para fazer outra coisa, né? Então... É muito louco, porque eu falo, é muito louco, é uma coisa boa, né? Porque eu não sou uma pessoa que eu vou... a novena do Perpétuo Socorro tá aqui do lado. A gente vai. Quarta-feira, eu e o Rafael, a gente sempre vai. Gosto muito, a minha esposa gosta de ir no Bola de Neve, às 19 horas na quinta, 20 horas na quinta, às vezes a gente vai, às vezes no domingo, enfim. Mas eu acredito muito que Deus está no nosso coração e as nossas atitudes do dia a dia vão mostrar se nós somos de Deus ou não. Porque a gente vive um mundo muito dividido, que você não pode expor nada. Não, isso sim. E a real, desculpa o palavrão, mas foda-se a opinião dos outros. Né? Se você tá bem consigo mesmo, se você tem coragem de fazer aquilo ali, desde que eu não atropele você, vamos seguir a vida e vamos detonar. Irmão, dispensa apresentações, né? Se quiser passar seu Instagram, o pessoal conhece, mas enfim... Foi animal. Show, muito bom, obrigado. Foi tremendo, assim que foi tremendo, muito legal. Mas eu queria acabar com um conto, né, de Francisco, em cima daquilo que você falou, que um dia ele chamou todos os frades para evangelizar. Todo mundo pegou a Bíblia, o terço, e saíram todo mundo para evangelizar. Daí ele saiu, ajudou uma senhora, depois saiu, ajudou outra mulher e tudo mais. Quando estava chegando à noite já no convento, o pessoal falou, Francisco, mas a gente não vai pregar? Aí ele falou, filho, pregue, se preciso, com palavras. Nossa. Ou seja, cara, a maior pregação que a gente pode fazer
É a nossa vida. São as atitudes. É o nosso dia a dia, é a gente estar ali com as pessoas, é a gente amar o próximo, é ajudar, né? É o que a gente faz hoje no dia a dia dentro das nossas lojas. É ajudar as pessoas, estender a mão, né? Quanto vale, né? As pessoas que você já ajudou. Ali, só de você postar um conteúdo e a pessoa vê aquele conteúdo e fala, cara, vou mudar de vida. Aí ela vai, se reergue, vende, sustenta a família dela. Todo mundo ganha. No Conaproc 2021 aconteceu isso. Eu fui lá, mostrei a foto da minha família e falei isso. Que a base do nosso negócio era a família. Um cara saiu dali e foi pro banheiro chorar. Chorou, voltou e se reconciliou com a esposa, voltou e foi testemunhar esse ano. Falou, cara, por causa da sua palestra, eu voltei com a minha esposa e restituí minha família. Família é tudo. E seria simples mudar o mundo, né? Mas é na simplicidade, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo e acabou. Você nunca vai fazer uma cagada se você só seguir isso aqui. E tá ótimo. Simples assim, né? Pô, muito obrigado. Muito obrigado. Isso aí. Quem quiser me seguir, então, @Valdir Gaioso, tá? No Instagram, em todas as redes é Valdir Gaioso. Com W ou com V? Com W. Valdir Gaioso. É nóis. Segundou, agora bora vender. Beleza, valeu.